Olá estudante, olá amante da história, eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Seja bem-vindo! Bom, e hoje eu quero falar aqui um pouco sobre as periodizações da história, os períodos da história, o que se estuda em cada um desses períodos. Eu percebi que muitos alunos, muitas pessoas ficam perdidas completamente em relação a esses períodos e por isso acabam não compreendendo de fato os períodos da história, o que se está estudando, ou até mesmo lá o professor em sala de aula explicando e o aluno com aquela cara de paisagem. E aí fica aquela indagação, mas de qual tema o professor está falando? Há quanto tempo atrás isso aconteceu, tá bom? E eu vou tentar aqui esclarecer de uma forma bem resumida esses períodos da história, o que se estuda basicamente em cada um desses períodos. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos de história e aprender mais e se dar bem, tirar nota 10 lá na prova de história. É lógico, é um tema bem complexo que você tem que ler bastante, mas a partir do momento que você compreende esses mínimos detalhes, você conseguirá tirar boas notas e a aula de história não será mais aquela coisa chata, né, que se estuda. Então, pessoal, são 5 períodos que se estuda aí da história, né? Então, por que muitos alunos ficam lá... Ai, professor, nossa, que século é esse? Nossa, antigamente eles não tinham celular, né? Ou seja, alguns comentários que a gente passa a entender que o aluno ele não compreende as periodizações históricas e acaba até se confundindo na hora de responder uma prova dos séculos, se aquele fato ocorreu antes ou depois de um fato que ele estudou, tá bom? Então isso é extremamente importante, compreender essa temporalidade histórica, tá bom? Então são 5 períodos aí, discutem aí alguns historiadores, alguns intelectuais sobre se são 5 ou 4 períodos, mas não vem ao caso aqui. Eu vou colocar 5 períodos para facilitar aqui a nossa explicação, tá? E que você compreenda bastante bem também essas periodizações. Tá? Então vamos lá, são 5 períodos. Primeiro vem a pré-história, tá? Depois vem a história antiga, depois vem a Idade Média, né? Ou período medieval, depois vem o período moderno, tá? E por último o período contemporâneo, tá? Então, pré-história, Idade Antiga, né? História antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. 5 períodos, tá bom? Que você deve compreender. E o que se estuda em cada um desses períodos, professor, tá? Eu vou explicar de uma forma bem resumida, colocar aqui alguns dos temas, porque são muitos temas, mas eu vou deixar aqui alguns temas e você irá compreender, tá? A divisão e o que se estuda em cada um desses períodos. Vamos lá? Bom, na pré-história, o que se estuda na pré-história? Pintura rupestre, descoberta do fogo, as primeiras ferramentas esculpidas pelo homem, tá? Os utensílios domésticos, o nomadismo, ou seja, são ali temas relacionados ao período da pré-história, tá? Os homens das cavernas e etc. São temas relacionados ao período da pré-história, tá? Depois nós temos aí a história antiga. A história antiga surge quando há o declínio aí do período de pré-história. Declínio entre aspas, ou seja, quando o homem passa a escrever, o homem desenvolve a escrita. Então isso é um divisor aí de águas desses períodos, tá? Entre pré-história e história antiga. Na história antiga já começam ali a surgir civilizações, grandes civilizações, como a dos egípcios, dos gregos, dos romanos, ou seja, questões políticas começam a ser discutidas, né, o surgimento de novos pensamentos e comportamentos da humanidade, com o surgimento da escrita, né? Leis, comportamentos. Então, basicamente, se estuda aí
o período dos espartanos, né? O período dos egípcios, das construções das pirâmides, tá? Das civilizações egípcias. Então, quando nos referimos à história antiga, é esses temas aí que eu acabei de mencionar que se estuda, tá bom? Idade Média. Professor, o que se estuda na Idade Média? Quais temas se estuda na Idade Média? Por exemplo, peste negra, feudalismo, cruzadas, inquisição, são temas relacionados e abordados no período medieval, tudo bem? Então, esses temas são relacionados ao período medieval, tá? E muitas pessoas acabam aí confundindo esses temas, tá bom? E agora o período de história moderna, o que se estuda aí no período de história moderna. Estuda-se, por exemplo, a expansão marítima europeia, o absolutismo, o renascimento cultural, tá? São temas relacionados ao período de história moderna, tá? E muitos alunos, muitas pessoas acabam se equivocando quando tem a palavra moderna. Eles acham que é o atual, o novo, tecnologia, computadores, mas na história não. Na história, período moderno tem outro contexto, tudo bem? Inclusive a revolução científica, que é onde ali os cientistas têm mais autonomia para realizarem ali as suas pesquisas, tá bom? Então é onde surge ali os cartógrafos, mais filósofos, ou seja, que lá ao final desencadeará a Revolução Francesa, que é um outro divisor de águas agora de um período, né? Partindo da história moderna para a história contemporânea, tá? Ou seja, o atual, o agora, nós somos contemporâneos, tá? Mas no período da história, isso data basicamente aí do século XIX em diante, tá? Ou seja, onde se estuda Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde se estuda a Revolução Industrial, ou seja, são temas relacionados ao período contemporâneo, tá? Que data aí basicamente do século XIX em diante, tá? Então, é importante que você compreenda essa questão de temporalização histórica, de tempo histórico, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do Brasil Escola na descrição, que é um excelente site para você estudar para o Enem, tem simulados, enfim, e lá também você encontrará as periodizações e diversos temas de cada um desses períodos da história, com datas, anos, e isso contribuirá para você aí responder uma prova, se dá bem no Enem, se dá bem nas provas e até discutir ali em sala de aula, tá bom? Então é importante que vocês que estão estudando história compreendam essas periodizações da história, tá? E você fará ali uma relação com o que você estudou em anos anteriores. É a mesma coisa, gente, com a matemática. Lá no sexto ano você aprende os cálculos básicos, tá? Começa ali a porcentagem, divisão, tá bom? Fração. Quando você estiver lá nos anos finais, você utilizará esses cálculos básicos para fazer os cálculos mais avançados lá no terceiro ano. Se você não tiver esta base, você não conseguirá fazer esses demais cálculos lá nos anos finais. E é isso que acontece muito nas escolas públicas. Os alunos deixam a deriva, tá? O ano vai passando e não compreendem esta base. E quando chega lá no terceiro ano, ele não consegue se desenvolver, não consegue fazer ali as questões. Tá? A mesma coisa ocorre às vezes até em faculdades. O professor ele tem que ficar revisando conteúdos lá do ensino médio para fazer cálculos mais avançados lá na faculdade, engenharia, né, principalmente na parte de exatas, porque muitos alunos não têm essa base, o básico, tá? Então, na história, você compreender essa temporalidade histórica é extremamente importante, tá bom? Então,
Recado dado, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixo aqui meu muito obrigado, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para receber mais vídeos e ficarem ligados sobre as questões da história. Tudo bem? Deixo o meu muito obrigado e até a próxima.